Bom dia, Deus, Moreirão, mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Oremos. Senhor Deus, uma feliz Páscoa a todos, Deus. Que oriente a todos, alimente a todos nessa Páscoa. Dê mais entendimento. Ajuda, Pai, a cada um saber que só o Senhor é Deus. Amém? Uma feliz Páscoa a todos. Obedeça a Deus. 2 Reis, capítulo 16, versículo 8. E tomou Acais a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Assíria. E o rei da Assíria lhe deu ouvidos, pois o rei da Assíria subiu contra Damasco, e tomou-a e levou cativo o povo de Quir, e matou a Rezim. Então o rei Acais foi a Damasco, a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. E vendo um altar que estava em Damasco, rei de Acais enviou ao sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar, conforme toda a sua feitura. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo o que o rei Acais lhe tinha enviado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acais viesse de Damasco. Vindo, pois, o rei de Damasco, ouviu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele, e queimou o seu holocausto e a sua oferta de alimentos, e derramou a sua libação, e espargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos sobre o altar. Porém, o altar de cobre, que estava perante o Senhor, ele tirou de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do altar, do lado do norte. Vejam, muitos hoje em 2025 estão fazendo isso. Estão abandonando a Deus por causa de poder, de dinheiro, de perseguição, de trabalho. Ao invés de confiar no Senhor, de pelejar, porque o sofrimento ele edifica cada um de nós. Então, cuidado, dinheiro e poder, ele tira você da presença de Deus. Pois só Deus salva. E todos nós, mesmo com dinheiro ou sem dinheiro, sofrem. E o rei Acais ordenou a Urias, o sacerdote, dizendo: queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de alimentos da noite. O holocausto do rei e a sua oferta de alimentos, e o holocausto de todo o povo da terra, a sua oferta de alimentos, as suas ofertas de bebidas, e todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue dos sacrifícios espargirás nele. Porém o altar de cobre será para mim, para nele inquirir. E fez Urias, o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acais lhe ordenara. E o rei Acais cortou as cintas das bases, e de cima delas tomou a pia, e tirou o mar de sobre os bois de cobre que estavam debaixo dele, e pô-lo sobre um pavimento de pedra. Também a coberta que para o sábado edificaram na casa, e a entrada real externa retirou da casa do Senhor, por causa do rei da Assíria. Ora, o mais dos altos de Acais e o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E dormiu Acais com seus pais, e foi sepultado junto a seus pais, na cidade de Davi, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 17. No ano do 10º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor,
Contudo, não como os reis de Israel, que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele, e pagava-lhe tributos. Porém o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava tributos ao rei da Assíria cada ano, como dantes. Então o rei da Assíria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Assíria, e fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio Gozã e nas cidades de Medos. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizeram subir da terra do Egito debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Veja, você tem um Deus. Não tema a Deus alguns, não tema a nada, porque só Deus é digno de tudo. E nada no mundo pode fazer mal a nós, servos de Deus. Mesmo que percamos a vida, a única salvação, a única vantagem de viver é saber que você tem a salvação que está junto de Deus. E andar nos estatutos das nações que o Senhor lançaram fora de diante dos filhos de Israel e dos reis de Israel, que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E levantaram para si estátuas e imagens no bosque, em todos os altos outeiros, e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor, e serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos a vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Obedecer leis, mandamentos e normas é o que faz Deus mover. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os seus estatutos e a sua aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles, e seguiram a vaidade, e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam em redor deles, das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagem de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e adoraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Hoje muitas pessoas se vendem para poder ter algo, e isso aí provoca a ira do Senhor. Busquem a Deus em toda dificuldade, busquem a Deus em todo sofrimento, busquem a Deus. Sigam os mandamentos e as leis e serão abençoados. Recebam o pão da vida. Feliz Páscoa a todos.